Lara estava com o coração acelerado enquanto segurava a pequena mala com seus pertences. A ideia de fingir ser uma faxineira na casa da família do noivo parecia absurda, mas era necessária. Ela precisava saber com quem estava lidando antes de dar o passo mais importante de sua vida. O convite para conhecer a casa dos Brandão tinha sido casual, mas algo na atitude deles despertou dúvidas profundas. Quando chegou ao enorme portão de ferro, respirou fundo. O casarão, escondido entre árvores centenárias, parecia isolado do resto do mundo. Lara bateu na campainha e foi recebida por Dona Glória, mãe de seu noivo, com um olhar avaliador. Vestida com roupas simples, Lara apresentou-se como a nova ajudante, enviada por uma agência, como haviam combinado. Dona Glória mal disfarçou o desdém ao examinar Lara da cabeça aos pés. "Espero que seja mais eficiente que a última", murmurou antes de guiá-la para dentro. O interior da casa era luxuoso, mas frio, com um silêncio opressor. Lara notou que cada canto parecia impecável, como se escondesse segredos. O olhar afiado de Dona Glória acompanhava cada passo seu. Lara foi apresentada aos outros membros da casa. Gustavo, o noivo, que parecia surpreso ao vê-la ali, e Isabela, a irmã caçula, que tinha um sorriso tão encantador quanto traiçoeiro. Ela sabia que seria difícil manter a mentira, mas Gustavo estava do seu lado. Eles haviam planejado tudo para testar a bondade e o caráter da família. Naquela noite, Lara teve a primeira prova de como seria sua vida na mansão. Enquanto limpava o salão principal, ouviu Isabela discutir com Dona Glória. "Não precisamos de mais ninguém aqui. O que você está escondendo dessa vez?" Lara tentou ignorar, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Parecia haver uma tensão que ia além do cotidiano. Gustavo, que estava fora durante o dia, encontrou Lara na cozinha mais tarde. Ele a segurou pelo braço e falou baixinho. "Você está bem? Minha mãe não te tratou mal, né?" Lara respondeu com um sorriso nervoso, mas estava preocupada. Havia algo na casa, uma sensação de vigilância constante, que a deixava inquieta. Os dias se passaram, e Lara começou a perceber padrões estranhos. Dona Glória desaparecia por horas, trancada em um escritório cujo conteúdo era um mistério. Isabela parecia sempre observar Lara de longe, como se esperasse por um erro. E os empregados da casa? Todos pareciam desconfiados, mas nunca falavam diretamente. Certo dia, enquanto limpava os quartos, Lara encontrou um pequeno caderno escondido atrás de uma estante. Era antigo, com páginas amareladas e caligrafia delicada. Ao abrir, encontrou anotações enigmáticas, datas, nomes e frases incompletas. Antes que pudesse ler mais, Isabela entrou abruptamente e Lara escondeu o caderno sob o avental. "O que você está fazendo aí, parada?" Isabela perguntou com a voz carregada de desconfiança. Lara fingiu ajeitar a estante e respondeu com calma. "Estava tirando o pó." "Esse lugar é cheio de detalhes." Isabela estreitou os olhos, mas saiu do quarto sem dizer mais nada. Lara respirou aliviada, mas sabia que tinha algo valioso em mãos. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Ela abriu o caderno no pequeno quarto que ocupava e começou a decifrar as anotações. Entre os nomes, encontrou o de Gustavo, seguido de uma data marcada com um círculo vermelho. Mais abaixo, havia uma frase que a fez estremecer. "Nunca saberão o que aconteceu." O sono se tornou impossível para Lara após ler aquela frase. "Nunca saberão o que aconteceu." Parecia um aviso sombrio. A data ao lado do nome de Gustavo era de anos atrás, mas a ligação com o presente era incerta. Por que aquilo estava escondido? Mais importante, o que os Brandão poderiam estar escondendo de seu próprio filho? No dia seguinte, Lara tentou agir normalmente, mas cada passo era cheio de cautela. Durante o café da manhã, observou a interação entre os membros da família. Dona Glória tinha um controle absoluto sobre a mesa, comandando até mesmo as conversas, enquanto Isabela parecia entediada.
Gustavo olhou para Lara, como se quisesse encorajá-la, mas não podia falar. Depois da refeição, Lara viu sua chance de investigar mais. Enquanto limpava o escritório de Dona Glória, aproveitou um descuido para vasculhar as gavetas. Encontrou papéis administrativos, mas algo chamou sua atenção. Uma carta assinada por um advogado. O conteúdo era direto, mencionando uma ação de emergência para proteger os interesses da família. Antes que pudesse ler mais, passos ecoaram no corredor. Lara fechou a gaveta e começou a limpar apressadamente. Dona Glória entrou e a encarou por um longo momento. "Não toque nas minhas coisas. Faça apenas o que pedi." O tom era cortante, e Lara sentiu o peso da ameaça. O mistério ao redor daquela mulher parecia crescer a cada dia. Mais tarde, enquanto arrumava a biblioteca, Lara foi surpreendida por Isabela. A jovem se aproximou segurando um copo de vinho e um sorriso enviesado. "Sabe, você é diferente das outras empregadas. Tem algo em você. Não sei se é coragem ou tolice." Lara fingiu não entender, mas sentiu que Isabela desconfiava de algo. Durante uma noite silenciosa, Gustavo foi até o quarto de Lara. Ele estava inquieto. "Algo está errado aqui. Minha mãe anda mais reservada do que o normal, e Isabela parece estar te testando. Tem certeza de que consegue continuar?" Lara hesitou, mas respondeu: "Se quero fazer parte da sua vida, preciso saber a verdade. Não vou desistir." A conversa com Gustavo deu força a Lara. Na manhã seguinte, ela decidiu confrontar os outros empregados da casa, tentando descobrir mais. Uma das cozinheiras, uma mulher idosa chamada Marta, parecia especialmente nervosa. "Essa casa tem segredos que você não quer saber, menina." "Saia enquanto pode." Mas Lara não recuaria. Enquanto continuava sua busca, Lara encontrou uma porta trancada no porão. Era um lugar que ninguém mencionava, e o ar ali parecia mais pesado. Tentou forçar a maçaneta, mas estava segura com um cadeado robusto. Antes que pudesse pensar em um plano, ouviu passos no topo da escada. Fugiu antes de ser descoberta. Naquela noite, Lara revisou o caderno novamente. Em uma das páginas, encontrou o nome de Marta. Havia uma data ao lado, acompanhada da palavra testemunha. Isso explicava o medo da cozinheira. Lara sabia que precisava pressioná-la mais, mas sem chamar a atenção de Dona Glória ou Isabela. No dia seguinte, Lara encontrou Marta sozinha na cozinha. A mulher hesitou, mas depois de muita insistência, revelou algo estarrecedor. "Essa família é podre, menina. Eles fazem de tudo para manter as aparências, mas as coisas que aconteceram aqui... Não sei como você aguenta." Antes que pudesse continuar, um barulho as interrompeu. O barulho era de Isabela, entrando abruptamente na cozinha. Ela olhou para Lara e Marta, estreitando os olhos. "O que vocês duas estão cochichando aí?" Marta fingiu estar ocupada com a louça, mas sua mão tremia. Lara, com frieza calculada, respondeu: "Estava pedindo dicas sobre a rotina. Quero garantir que tudo esteja perfeito." Isabela deu um sorriso forçado e saiu. Depois do susto, Marta segurou o braço de Lara e sussurrou: "Você precisa ir embora antes que seja tarde." Mas Lara estava decidida. Agora mais do que nunca, queria entender o que estava acontecendo naquela casa. Ela pressionou Marta, mas a cozinheira apenas balançou a cabeça, como se temesse falar mais. Nos dias seguintes, Lara intensificou sua investigação. Em uma tarde, enquanto recolhia roupas no quarto de Isabela, encontrou uma chave escondida em uma gaveta. Ela aguardou, suspeitando que poderia abrir a porta do porão. Seu coração batia forte ao imaginar o que poderia estar trancado ali. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Lara desceu ao porão com a chave. O lugar era úmido e escuro, e cada degrau parecia um aviso para que ela parasse. Ao chegar à porta trancada, inseriu a chave e girou. Com um clique suave, a fechadura cedeu, revelando um quarto pequeno e abafado. O que Lara viu a deixou sem palavras.
Havia caixas cheias de documentos antigos, fotos de família e um cofre. Nas paredes, marcas como se móveis tivessem sido arrastados há pouco tempo. Entre as caixas, encontrou uma foto de Gustavo ainda criança, ao lado de uma mulher que não era Dona Glória. Quem era ela? Antes que pudesse investigar mais, ouviu passos no topo da escada. Apagou a luz e se escondeu atrás de algumas caixas. Isabela desceu, segurando uma lanterna, e começou a olhar ao redor. Sei que tem alguém aqui, murmurou. Lara prendeu a respiração, torcendo para não ser descoberta. Isabela parecia à vontade no porão, como se já tivesse feito visitas noturnas antes. Ela abriu uma das caixas e tirou um envelope grosso, cheio de papéis. Lara observou, intrigada, até que Isabela saiu, trancando a porta novamente. Quando o silêncio voltou, Lara suspirou aliviada, mas sabia que precisava agir rápido. Na manhã seguinte, Lara esperou uma oportunidade para falar com Gustavo. Quando o encontrou no jardim, mostrou a foto que havia encontrado. Ele ficou pálido. Essa é minha mãe biológica. Gustavo sussurrou. Meu pai nunca falou muito sobre ela, apenas disseram que ela foi embora. Mas Lara sabia que não era tão simples. Gustavo prometeu ajudá-la a investigar mais, mas também estava abalado. Durante a noite, ele confrontou Dona Glória sobre a foto. A mulher ficou furiosa, negando qualquer segredo. Ela nos abandonou, Gustavo. Eu criei você como meu filho, e é assim que me agradece? A discussão foi intensa, e Lara ouviu tudo escondida atrás da porta. Mais tarde, Gustavo voltou para o quarto de Lara, segurando um papel que havia encontrado na gaveta de Dona Glória. Era uma certidão de óbito. O nome da mãe biológica de Gustavo estava lá, mas a data da morte era anterior ao que ele havia sido contado. Ela não nos abandonou. Ela morreu. E alguém mentiu sobre isso. Gustavo estava transtornado com a revelação. Se minha mãe biológica morreu, quem cuidou de mim antes de Dona Glória? E por que nunca falaram disso? Lara tentou acalmá-lo, mas a situação era mais complexa do que pareciam preparados para enfrentar. Sabendo que não havia como recuar agora, decidiram descobrir a verdade juntos, custasse o que custasse. No dia seguinte, Lara percebeu que Isabela estava mais cautelosa, quase desconfiada. Talvez ela soubesse que Gustavo havia descoberto algo, mas não tinha certeza. Enquanto isso, Lara aproveitou a ausência de Dona Glória, que estava fora para resolver assuntos urgentes, e voltou ao porão com Gustavo. Desta vez, eles tinham mais tempo para investigar. Abriram o cofre, usando uma combinação anotada no caderno que Lara encontrara. Dentro havia uma pilha de documentos, incluindo cartas, contratos e um diário. Gustavo folheou as páginas rapidamente até encontrar algo que o paralisou. Isso é impossível, ele murmurou, mostrando a Lara uma entrada que detalhava o acidente que levou à morte de sua mãe. Segundo o diário, a mãe biológica de Gustavo havia sofrido um acidente suspeito enquanto discutia com o pai dele. As anotações deixavam implícito que Dona Glória sabia mais do que havia contado. Uma frase no final do texto parecia um recado sinistro. Alguns sacrifícios precisam ser feitos pela família. Lara sentiu um arrepio subir pela espinha. O diário também revelava que o pai de Gustavo estava desaparecido há anos. Embora oficialmente ele estivesse viajando a negócios, as entrelinhas sugeriam que algo muito pior poderia ter acontecido. Lara e Gustavo decidiram confrontar Marta novamente, acreditando que a cozinheira sabia mais do que havia dito. Marta ficou pálida ao ouvir o que haviam encontrado. Eu avisei para você sair daqui, ela disse trêmula. Essa família destrói quem tenta expor a verdade. A mãe de Gustavo. Ela sabia demais, e o pai dele também. Eles não estão viajando nem sumindo, eles são silenciados. Gustavo ficou imóvel, tentando processar tudo. Enquanto Lara tentava convencer Marta a contar mais, ouviram passos no corredor. Era Isabela, que entrou abruptamente e os encarou com uma expressão perigosa.
Vocês acham que vão mudar alguma coisa? Essa família sobrevive porque sabemos fazer o que precisa ser feito. Lara percebeu que Isabela sabia mais do que estava deixando transparecer. Isabela se aproximou de Gustavo com um sorriso frio. Você não entenderia, irmão. Sempre viveu protegido, sem saber o peso de manter essa família intacta. Mas agora que você quer mexer no passado, prepare-se para as consequências. Gustavo respondeu com raiva. A única coisa que quero é a verdade. Isabela apenas riu antes de sair do quarto. Naquela noite, Lara e Gustavo decidiram levar os documentos encontrados no cofre até um advogado. Sabiam que correriam riscos, mas não podiam mais ignorar as evidências. Gustavo estava determinado a descobrir o que realmente aconteceu com seus pais, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família. No entanto, antes que pudessem sair da casa, Dona Glória retornou inesperadamente. Ela parecia agitada e foi direto ao escritório, trancando a porta atrás de si. Gustavo e Lara tentaram agir normalmente, mas sabiam que estavam sendo observados. A sensação de perigo iminente crescia a cada instante, como se a casa inteira conspirasse contra eles. Gustavo não conseguiu esperar mais. Ele bateu na porta do escritório de Dona Glória com força. Mãe, precisamos conversar agora. Do outro lado, ela demorou a responder, mas finalmente abriu a porta com uma expressão gélida. O que você quer, Gustavo? Não é hora para suas crises. Ele entrou com Lara logo atrás, segurando os documentos. Você mentiu para mim minha vida inteira. Gustavo jogou os papéis sobre a mesa de madeira pesada. Minha mãe biológica não me abandonou. Ela morreu. E meu pai? Onde ele está? Dona Glória olhou os documentos com calma assustadora antes de responder. Cuidado com as palavras que você usa. A verdade pode ser perigosa para quem não sabe lidar com ela. Então fale a verdade! Gustavo gritou. Dona Glória suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para revelar um segredo guardado a ferro e fogo. Sim, sua mãe morreu. Ela descobriu coisas que colocavam nossa família em risco. Seu pai tentou protegê-la, mas acabou pagando um preço alto. Ele foi silenciado para evitar mais problemas. Gustavo deu um passo para trás abalado. Você está dizendo que... Ele foi morto? Dona Glória não respondeu diretamente, mas seus olhos não desviaram. Lara, observando tudo, finalmente interveio. Isso não é proteção, é assassinato. Quem fez isso? Dona Glória respondeu com frieza. Você não entenderia, menina. Sacrifícios são necessários para manter o legado. Antes que pudessem pressioná-la mais, o som de um carro parando na entrada chamou a atenção. Isabela entrou no escritório com um olhar afiado. Vocês realmente acham que podem desafiar essa família? Gustavo, você deveria saber o quanto devemos ao que mamãe fez. Sem ela, não estaríamos aqui. Gustavo encarou Isabela, vendo nela o mesmo frio calculista da mãe. Vocês acham que eu quero isso? Gustavo disse, a voz cheia de angústia. Eu nunca pedi por essa herança. Só quero entender o que aconteceu. Isabela riu, mas o som era vazio. A verdade não vai mudar nada, Gustavo. Aceite seu papel ou se prepare para as consequências. Ninguém sai daqui sem cicatrizes. Após o confronto, Gustavo e Lara decidiram fugir da casa naquela noite. Eles não tinham escolha. Sabiam que estavam lidando com pessoas capazes de qualquer coisa para proteger os segredos da família. Gustavo pegou os documentos mais importantes enquanto Lara cuidava de preparar uma rota de fuga. Mas o sentimento de estar sendo vigiados não os deixava. Enquanto caminhavam pelo corredor em silêncio, ouviram um clique atrás deles. Era Isabela, segurando uma arma. Eu avisei que isso não acabaria bem. Ela parecia tranquila, quase divertida, mas seus olhos brilhavam com determinação. Gustavo deu um passo à frente. Isabela, abaixe essa arma. Não precisa ser assim. Você não entende, Gustavo. Isabela disse com a voz carregada de emoção. Eu fiz tudo por essa família. Sacrifiquei minha vida para manter o que temos. E agora você quer destruir tudo? Não posso deixar isso acontecer.
Antes que ela pudesse fazer algo, Dona Glória apareceu ordenando com firmeza: "Baixe isso agora, Isabela." Houve um momento tenso de silêncio, mas Isabela abaixou a arma, ainda relutante. Dona Glória olhou para Gustavo e Lara. "Se vocês realmente querem sair daqui vivos, vão embora agora e nunca olhem para trás. Mas saibam que se mexerem com o que é nosso, não haverá segunda chance." Gustavo e Lara saíram às pressas, com a sensação de que a luta estava longe de terminar. Lara e Gustavo dirigiram sem rumo por horas, ainda processando o que havia acontecido. O silêncio no carro era pesado, cada um preso em seus próprios pensamentos. Finalmente, Gustavo quebrou o silêncio. "Eu não posso simplesmente esquecer isso, Lara. Minha família precisa ser responsabilizada." Lara concordou, mas sabia que precisavam de provas mais sólidas antes de expor tudo. Decidiram procurar o advogado em quem Gustavo mais confiava, um homem chamado Doutor Américo, que havia sido amigo próximo de seu pai. Quando chegaram ao escritório, explicaram toda a situação e entregaram os documentos que haviam conseguido. Américo ficou em choque ao ouvir a história, mas prometeu ajudá-los a buscar justiça. Doutor Américo analisou os papéis com cuidado e encontrou algo crucial. Uma cláusula em um contrato antigo que dava poderes plenos a Dona Glória para administrar a fortuna da família caso algo acontecesse ao pai de Gustavo. "Isso pode ser a chave", disse Américo. "Se provarmos que houve manipulação ou crime, ela pode perder tudo." Enquanto o advogado trabalhava no caso, Lara e Gustavo passaram a viver escondidos em um pequeno apartamento que Américo lhes arranjou. A tensão era constante, e Gustavo parecia cada vez mais abatido. "Eu odeio o que minha família se tornou", ele confessou. "Mas não posso deixar que continuem machucando outras pessoas." Dias depois, Lara recebeu uma ligação inesperada de Marta. A cozinheira parecia nervosa, mas disse que tinha algo importante para revelar. "Eu encontrei algo nos pertences antigos do seu pai, Gustavo. Vocês precisam ver isso." Com cuidado, combinaram de se encontrar em um lugar público para evitar suspeitas. No encontro, Marta entregou a Gustavo uma carta escrita à mão por seu pai. Nela, ele descrevia as pressões que sofreu de Dona Glória e Isabela para assinar documentos que ele não queria. A última linha era especialmente impactante: "Se algo me acontecer, procurem Américo." Ele sabe a verdade. Gustavo ficou pálido ao ler aquilo. Marta também trouxe uma antiga chave que pertencia ao pai de Gustavo, dizendo que ele sempre a mantinha consigo. "Eu nunca soube para o que ela servia, mas talvez ajude vocês." A cozinheira parecia aliviada por finalmente ajudar, mas ao mesmo tempo estava visivelmente assustada. "Por favor, tenham cuidado", ela pediu antes de partir às pressas. Ao retornarem ao apartamento, Lara e Gustavo começaram a investigar o que a chave poderia abrir. Após horas de pesquisa e reflexão, Gustavo lembrou de um antigo escritório que seu pai mantinha em um edifício comercial da cidade. Decidiram verificar o local, mesmo sabendo dos riscos. Chegaram ao prédio no meio da noite para evitar chamar atenção. O escritório estava empoeirado, claramente abandonado há anos. Após procurar por pistas, encontraram uma gaveta trancada no fundo de um armário. Com a chave de Marta, abriram-na e descobriram uma coleção de fitas cassete, todas etiquetadas com datas e nomes. Gustavo colocou uma das fitas em um gravador encontrado no local. A voz de seu pai ecoou no silêncio, detalhando reuniões tensas com Dona Glória e Isabela, e ameaças veladas sobre sua segurança. "Se algo acontecer comigo, saiba que fiz tudo por você, meu filho", dizia a gravação. Gustavo sentiu lágrimas escorrerem, finalmente compreendendo a extensão do que sua família havia feito. Lara segurou a mão de Gustavo enquanto ele processava o impacto daquelas gravações. "Isso é tudo que precisamos, Gustavo", disse ela com firmeza. "Essas fitas provam que sua mãe e Isabela orquestraram algo terrível. Podemos levar isso às autoridades." Mas Gustavo hesitou. Sabia que enfrentar sua família publicamente poderia desencadear retaliações ainda mais perigosas.
Se levarmos isso à polícia, precisamos garantir que essas provas sejam protegidas, disse Gustavo. Decidiram entregar as gravações a Dr. Américo, que concordou em escondê-las em um local seguro. Enquanto isso, Gustavo começou a se preparar mentalmente para o confronto inevitável com Dona Glória e Isabela. Ele sabia que o momento de encarar a verdade estava chegando. Alguns dias depois, Gustavo recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. Sabemos onde você está. Não se meta com o que não entende. Ele mostrou a mensagem para Lara, que ficou alarmada. Eles já estão nos perseguindo. Não podemos continuar nos escondendo. Gustavo concordou, sentindo a pressão crescer. Decidiram confrontar a família diretamente, mas desta vez com apoio. Gustavo contatou a imprensa local e um jornalista investigativo disposto a expor o caso. Eles combinaram de se encontrar em um local neutro para entregar os documentos e as gravações. A ideia era garantir que, mesmo se algo acontecesse, a verdade seria divulgada. No dia do encontro, tudo parecia correr conforme o planejado, até que um carro preto surgiu inesperadamente, bloqueando a saída do local. De dentro, Isabela desceu acompanhada de 2 homens robustos. Eu avisei que não seria tão fácil, Gustavo, disse ela com o sorriso frio de sempre. Lara segurou o braço de Gustavo, tentando mantê-lo calmo. Isabela se aproximou, ignorando os jornalistas ao redor. Você está cavando sua própria cova, irmão. Se insistir nisso, será o fim de todos nós. Gustavo permaneceu firme. Não tenho mais medo de você, Isabela. Pela primeira vez vou fazer o que é certo. A tensão entre eles era palpável, enquanto os jornalistas captavam cada palavra. Sentindo que não conseguiria intimidar Gustavo ali, Isabela mudou de estratégia. Se você quer tanto expor nossa família, vá em frente. Mas lembre-se, Gustavo, que certas verdades podem destruir mais do que salvar. Antes de ir embora, lançou um último olhar para Lara, como se estivesse alertando-a de algo. Apesar da ameaça, Gustavo entregou todos os documentos e gravações ao jornalista, que prometeu investigar e divulgar a história. Mas Lara notou algo estranho no comportamento de Gustavo depois do encontro. Ele parecia perdido em pensamentos, como se estivesse reconsiderando suas ações. Será que estou fazendo o certo, Lara? Ele perguntou inseguro. E se Isabela estiver certa? Talvez expor tudo só cause mais dor. Lara se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza. A dor já existe, Gustavo. Você não está causando isso apenas revelando. A verdade é a única maneira de romper esse ciclo de destruição. Gustavo finalmente parecia decidido. Na manhã seguinte, o caso começou a ganhar destaque na mídia. As primeiras reportagens detalhavam as irregularidades financeiras da família e os indícios de crimes no passado. Dona Glória e Isabela foram chamadas para depor, mas a reação delas foi mais calculada do que Gustavo esperava. Ele sabia que o confronto final ainda estava por vir. O impacto das denúncias abalou a reputação da família, mas Gustavo sabia que era apenas o início. Dona Glória manteve sua postura altiva, negando todas as acusações e culpando Gustavo por querer destruir a família. Isabela, por outro lado, desapareceu dos holofotes, deixando Gustavo inquieto. Ela não sumiria sem um motivo, ele comentou com Lara. A tensão atingiu seu ápice quando Gustavo recebeu uma intimação judicial para um encontro com a família em uma audiência preliminar. Ao chegar ao tribunal, foi recebido pelos olhares frios de Dona Glória e Isabela. Elas pareciam unidas, uma frente sólida contra ele. Gustavo sentiu um peso em seu peito, mas Lara apertou sua mão, lembrando-o de que ele não estava sozinho. Durante a audiência, os advogados de Dona Glória tentaram desacreditar Gustavo, pintando-o como um filho ingrato e manipulador. Ele está claramente sendo influenciado por interesses externos, afirmou um dos advogados. Gustavo, porém, permaneceu firme, apresentando os documentos e gravações como evidência. A sala ficou em silêncio enquanto as fitas eram reproduzidas. A voz do pai de Gustavo ecoava na sala do tribunal.
descrevendo as ameaças e manipulações de Dona Glória. Pela primeira vez, a máscara dela pareceu vacilar. Isabela, no entanto, manteve-se impassível, como se já estivesse planejando seu próximo movimento. Gustavo percebeu que ela ainda era a maior ameaça. Após a audiência, Gustavo e Lara foram abordados pelo jornalista que havia divulgado o caso. Isso está tomando proporções maiores do que imaginávamos, disse ele. Há mais gente envolvida do que apenas sua mãe e sua irmã. Gustavo sentiu um calafrio ao perceber que estava mexendo com algo muito mais profundo do que esperava. Naquela noite, um incêndio consumiu o antigo escritório onde as gravações haviam sido encontradas. Gustavo recebeu a notícia com uma mistura de choque e raiva. Estão tentando apagar todas as evidências, ele disse, cerrando os punhos. Lara o convenceu de que precisavam ser ainda mais cuidadosos. Eles estão desesperados. Isso significa que estamos perto de algo grande. Apesar da pressão, Gustavo continuou investigando com a ajuda de Lara e Dr. Américo. Em um momento de insight, lembraram-se de um cofre antigo na mansão da família, que nunca havia sido usado na presença de Gustavo. Se houver mais segredos, estarão lá, disse ele decidido. Mas a ideia de voltar à mansão o enchia de temor. Na calada da noite, Gustavo e Lara se infiltraram na mansão com a ajuda de Marta, que continuava fiel a eles. O cofre estava escondido no escritório particular de Dona Glória, protegido por uma senha. Após várias tentativas frustradas, Gustavo finalmente lembrou de uma data importante: o aniversário de seu pai. O cofre se abriu com um clique seco. Dentro do cofre, encontraram documentos que detalhavam acordos obscuros feitos por Dona Glória e Isabela. Mas o que mais chamou a atenção foi um conjunto de cartas assinadas por um nome que Gustavo não reconhecia: Frederico Castellani. Quem é esse homem? Lara perguntou intrigada. Marta, ao ouvir o nome, empalideceu. Castellani é alguém que Dona Glória nunca queria que você conhecesse, disse Marta, a voz tremendo. Ele foi o verdadeiro responsável pela morte de seu pai. Sua mãe apenas encobriu tudo. Gustavo sentiu um nó se formar em sua garganta. A revelação abria uma nova camada de segredos. E ele sabia que enfrentar Castellani poderia ser ainda mais perigoso do que enfrentar sua própria família. A revelação sobre Frederico Castellani deixou Gustavo atordoado. Como assim? O que ele tem a ver com tudo isso? Marta, ainda visivelmente abalada, explicou. Castellani era um empresário poderoso com interesses próprios, e seu pai se opôs a ele. A morte dele não foi acidental. Dona Glória usou o nome dele para limpar a barra da família e proteger a fortuna. Gustavo e Lara ficaram em silêncio, processando as palavras de Marta. Então, a morte do meu pai foi parte de um acordo? Gustavo murmurou. Marta assentiu antes de acrescentar. Exatamente, mas ele não era o único a ser silenciado. Há mais pessoas envolvidas, Gustavo. Não sei até onde isso vai chegar. A sensação de estar mergulhando mais fundo em uma conspiração cruel se intensificou. No dia seguinte, com o peso das novas descobertas em suas costas, Gustavo decidiu confrontar sua mãe e irmã mais uma vez. Mas antes, ele procurou o doutor Américo para aconselhamento. O advogado parecia preocupado, alertando. Agora que sabemos de Castellani, a situação ficou ainda mais complexa. Ele tem conexões poderosas. Se for exposto, muitos vão se voltar contra você. Gustavo não estava mais disposto a recuar. Eu não posso continuar vivendo assim, Américo. Tenho que saber a verdade. E mais importante, fazer minha família pagar por tudo o que fez. O advogado suspirou, mas sabia que não podia impedir a decisão de Gustavo. Se você realmente está decidido, eu estarei com você. Mas lembre-se, essa luta pode custar mais do que você imagina. Naquele mesmo dia, Gustavo e Lara foram até a mansão, sem saber o que esperar. Ao chegarem, Dona Glória os recebeu com um sorriso falso, tentando ocultar a tensão que se espalhava pelo ambiente. O que vocês querem agora?
Ela perguntou com desdém, mas seus olhos traíam uma inquietação palpável. Isabela estava presente, em um canto da sala, observando-os em silêncio. Você sabia? Não sabia? Gustavo perguntou com firmeza, encarando sua mãe. Sabia o que aconteceu com o meu pai. E sabe quem é Frederico Castellani? Dona Glória pareceu hesitar por um momento, mas logo respondeu com a mesma frieza de sempre. Você não entende, Gustavo. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família. As decisões foram difíceis, mas necessárias. Isabela finalmente falou. Você não tem ideia do que está dizendo, Gustavo. Nós protegemos você. Sua mãe fez tudo para que você tivesse uma vida tranquila. E agora você quer destruir isso tudo? A raiva no olhar de Isabela era evidente, mas havia algo de desesperado na forma como ela tentava manter o controle. Proteger? Não. Vocês destruíram a vida do meu pai e a minha, em nome da ganância e do poder, respondeu Gustavo, com a voz embargada. Lara segurou sua mão, como se soubesse o quão difícil estava sendo para ele. Já não há mais nada que vocês possam proteger, mãe. A verdade veio à tona. Dona Glória olhou para Isabela e, com um gesto, indicou que saíssem da sala. Eu sempre soube que isso aconteceria um dia, ela disse com um tom de resignação. Mas não se engane, Gustavo. A verdade vai te consumir, assim como consumiu seu pai. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o pior ainda estava por vir. Antes de sair, Gustavo lançou um último olhar para sua mãe. Eu vou expor tudo. Não vou deixar você continuar com essa mentira. Dona Glória apenas sorriu, mas havia algo de vazio em seu sorriso, como se ela já tivesse aceitado que não podia mais controlar a situação. Isabela, por sua vez, olhou com raiva, mas sem surpresa. O jogo estava mudando, e eles sabiam que não podiam mais esconder a verdade. Ao saírem da mansão, Gustavo e Lara estavam mais determinados do que nunca. Eles sabiam que haviam cruzado uma linha sem retorno. Agora não há mais volta. A verdade vai ser revelada, independentemente do que eles tentem fazer, disse Gustavo, sua voz carregada de uma intensidade que ele não sentia antes. Lara concordou, embora soubesse que o perigo estava cada vez mais próximo. No dia seguinte, o advogado de Dona Glória procurou Gustavo para tentar uma negociação. Ele ofereceu um acordo. Se Gustavo retirasse as acusações e deixasse a família em paz, ele receberia uma parte significativa da herança, além de um futuro confortável. Mas Gustavo sabia que o que estava em jogo era mais do que dinheiro. Era a justiça. Não estou interessado no que vocês têm para oferecer, porque vocês não têm mais nada que valha a pena. Gustavo respondeu com frieza. O que você está pedindo é para que eu feche os olhos para as mentiras que destruíram minha vida. O advogado tentou argumentar, mas Gustavo não cedeu. Ele já estava resoluto. Enquanto a pressão aumentava, os jornalistas investigativos continuavam a divulgar novos detalhes sobre a família. O nome de Frederico Castellani começou a aparecer mais frequentemente nas reportagens, e logo as ligações dele com figuras poderosas da cidade começaram a ser expostas. Gustavo soube que a verdade estava finalmente vindo à tona. Contudo, a luta estava longe de ser vencida. Uma noite, enquanto Gustavo e Lara estavam em casa, eles receberam uma visita inesperada. Era Marta, que estava visivelmente tensa e com medo. Eles sabem que vocês têm as provas. Estão procurando tudo, cada pedaço de evidência. Marta, o que está acontecendo? Gustavo perguntou preocupado. Marta olhou para os lados como se temesse estar sendo seguida. Vocês precisam sair. Não é seguro aqui. Eles têm muito mais poder do que vocês imaginam. E Castellani, ele está disposto a tudo para evitar que a verdade seja revelada. Gustavo sentiu uma sensação de pavor. E o que você sugere que façamos, Marta? Já fomos até a polícia. Já expusemos tudo o que podíamos. Marta deu um passo mais perto, em um sussurro. Eu tenho algo que pode ajudar. Uma última peça do quebra-cabeça. Mas vocês precisam confiar em mim.
Ela entregou um envelope lacrado. O que é isso? Lara perguntou desconfiada. Marta hesitou antes de responder. Provas de que Castellani não apenas matou seu pai, mas também manipula a justiça e controla pessoas-chave em posições poderosas. Dentro do envelope, havia fotografias, gravações e documentos que expunham as conexões de Castellani com uma rede de corrupção que envolvia membros do governo local. Gustavo ficou paralisado. Isso pode acabar com tudo, mas não podemos usá-lo agora. Eles vão nos caçar. Lara, percebendo o medo nos olhos de Gustavo, sugeriu. Talvez seja um momento de levar isso ao público, mas com mais cautela. Vamos ter certeza de que, se algo acontecer, todo o plano já esteja em movimento. Decidiram que, antes de entregar qualquer prova, precisavam garantir que suas identidades estivessem seguras. Doutor. Américo sugeriu que eles usassem uma rede internacional de jornalistas para divulgar a história, longe das garras da corrupção local. Se vocês estão prontos para isso, eu estarei ao lado de vocês, disse o advogado, sabendo que a batalha estava prestes a se intensificar ainda mais. Com o plano definido, Gustavo e Lara começaram a trabalhar de forma meticulosa, criando um movimento de mídia que seria imune a qualquer tipo de retaliação local. Eles contactaram jornalistas internacionais e prepararam a documentação que exporia a teia de corrupção envolvendo Castellani, Dona Glória e toda a sua família. Sabiam que, ao dar esse passo, estavam cruzando uma linha sem volta. No entanto, Gustavo não conseguia ignorar o sentimento de culpa que o consumia. E se tudo isso acabar com a vida de outras pessoas? Não quero que mais vidas sejam destruídas por conta de nossa busca por justiça, confessou ele para Lara. Ela, sempre à sua base de apoio, tocou seu rosto suavemente. A verdade precisa ser dita, Gustavo. Não é nossa culpa se as coisas forem ruins para aqueles que esconderam a verdade. Você está fazendo o que é certo. A noite antes de enviar os documentos e as gravações para os jornalistas internacionais foi tensa. Gustavo e Lara revisaram todo o material mais uma vez. Cada evidência estava em seu lugar, mas uma sensação de insegurança ainda pairava no ar. Marta, que havia os acompanhado nesse processo, não pôde deixar de alertar. Se vocês fizerem isso, a resposta será brutal. Não subestimem o poder deles. Pela manhã, o pacote com as provas foi enviado para uma rede de mídia internacional, um passo arriscado que poderia colocar todos em perigo, mas que também era a única forma de garantir que as informações não desaparecessem. Quando o pacote foi confirmado, Lara e Gustavo se abraçaram, sabendo que a batalha estava apenas começando, mas que haviam feito a escolha certa. As semanas seguintes foram um turbilhão. A mídia internacional começou a divulgar os detalhes das investigações, expondo as conexões de Castellani com figuras influentes da política e do setor privado. À medida que as histórias se espalhavam, a pressão sobre Dona Glória e Isabela aumentava. Mas a resposta delas foi inesperada. Elas desapareceram da mídia, fugindo para um local desconhecido. Enquanto isso, Gustavo e Lara mantinham-se em relativa segurança, escondidos na casa de Marta. Mas a sensação de estar sendo observado nunca os deixou. Em uma manhã, enquanto tomavam café, Marta recebeu uma mensagem alarmante. Eles estão mais perto do que imaginávamos. Precisamos sair imediatamente. O medo de serem encontrados se intensificou, mas a coragem de Gustavo era inabalável. Não vamos retroceder agora, ele disse com firmeza. Nós já trouxemos isso à tona, e eles não podem silenciar a verdade novamente. Não vamos deixar que o medo nos faça desistir. Lara, olhando nos olhos de Gustavo, concordou. Agora é a hora de lutar até o fim. Enquanto planejavam os próximos passos, uma nova revelação abalou ainda mais os nervos de todos. Um vazamento de informações indicava que Frederico Castellani estava em contato com uma rede internacional de mercenários. A notícia deixou claro que ele estava disposto a usar força bruta para proteger seus interesses. O perigo agora não era apenas judicial, mas físico. Uma noite o pior aconteceu.
Quando Gustavo e Lara estavam em uma pequena reunião com Marta e Dr. Américo, o som de passos pesados vindo de fora da casa interrompeu o encontro. Eles imediatamente perceberam que estavam sendo seguidos. Sem hesitar, Marta os guiou para um esconderijo subterrâneo, um local seguro que ela tinha preparado para momentos como aquele. Enquanto estavam escondidos, Gustavo sentiu a tensão crescendo dentro de si. Ele sabia que, se fosse pego, tudo o que havia feito até agora seria em vão. Mas ao mesmo tempo não podia abandonar a luta. Estamos tão perto, Lara. Eu não posso desistir agora, disse ele, a voz carregada de determinação. Lara colocou a mão sobre a dele e, com um sorriso triste, respondeu: Eu estou com você, Gustavo. Até o fim. A tensão no esconderijo subterrâneo era insuportável. Gustavo e Lara mal conseguiam relaxar, com os ouvidos atentos a cada som vindo do lado de fora. Marta, igualmente nervosa, vasculhava os documentos, certificando-se de que tudo estava seguro. Eles devem estar procurando por nós, disse ela com um tom de preocupação. É só uma questão de tempo até eles descobrirem onde estamos. O silêncio foi interrompido por uma mensagem que chegou ao celular de Gustavo. Era de Dr. Américo, que havia conseguido interceptar uma conversa entre membros da organização de Castellani. Eles estão se preparando para um ataque frontal. Será melhor que se movam logo. Eu estou fazendo o que posso, mas as coisas estão saindo do controle. A notícia aumentou a sensação de urgência. Gustavo sabia que precisavam agir rapidamente. Não podemos esperar mais. Se eles estão se organizando, nós também devemos. Vamos levar tudo o que conseguimos a público. O tempo está contra nós. Lara o olhou com seriedade. Mas se fizermos isso agora, eles vão tentar silenciar todos nós. Estamos prontos para enfrentar isso? Gustavo respirou fundo, tentando suprimir a ansiedade que se instalava em seu peito. Se não enfrentarmos agora, estaremos permitindo que tudo o que fizemos seja em vão. Não podemos viver com essa culpa. Eles que nos sigam, mas a verdade será exposta. Ele se levantou com a determinação renovada. Decidiram que o único caminho era fazer a denúncia final, levando a prova ao vivo para um canal de mídia independente, fora do alcance de Castellani e sua rede de aliados. Marta, conhecendo os bastidores da mídia, conseguiu a conexão necessária com jornalistas que operavam fora da jurisdição local. O plano era arriscado, mas era a única chance de dar fim à trama de manipulação. A caminho da reunião com os jornalistas, Gustavo sentiu uma sensação de déjà vu, como se estivesse prestes a enfrentar sua maior batalha até então. Ao lado dele, Lara segurava sua mão com força. Estamos juntos nisso, ela disse, e ele pôde sentir a verdade em suas palavras. Cada passo que davam se sentia como o início de um novo capítulo em suas vidas. Ao chegar ao ponto de encontro combinado, Gustavo sentiu um alívio momentâneo. Estavam na frente de um pequeno estúdio, uma cobertura segura para as informações que seriam reveladas. A jornalista que os receberia estava preparada para agir rapidamente. Este é o momento de mudança. Nada poderá parar agora, ela afirmou, olhando para os dois com seriedade. Eu só espero que isso seja o suficiente para acabar com esse pesadelo, disse Gustavo, sentindo um peso nas palavras. A jornalista sorriu, mas havia uma tensão no ambiente. A verdade sempre vem à tona, mas é preciso que você esteja preparado para o que pode acontecer a seguir. A pressão será enorme. Assim que as provas foram entregues, os jornalistas começaram a trabalhar de imediato. Gustavo e Lara se mantiveram em contato com o doutor Américo, que os alertou de uma movimentação estranha na cidade. Eles estão tentando fazer você desaparecer, Gustavo. Cuidado, não saia de onde está. O mundo estava prestes a mudar para todos. Enquanto Gustavo e Lara aguardavam as notícias, sentiam a cada minuto que passava o peso do que estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de esperança os envolvia, pois, finalmente, a verdade começava a ser desenterrada. O caminho para a justiça parecia longo e perigoso,
mas agora não havia mais volta. As horas seguintes foram de uma tensão indescritível. A jornalista, após revisar todas as evidências, entrou em contato com suas fontes e começou a divulgar as informações aos poucos. Gustavo e Lara ficaram em silêncio, observando o telefone de Lara, esperando uma atualização. O medo e a ansiedade os consumiam. Será que vai ser o suficiente? Gustavo perguntou quase em um sussurro. Só o tempo dirá, Lara respondeu, tentando manter a calma. O silêncio se instalou entre eles novamente, até que o telefone de Lara vibrou. Ela olhou rapidamente para a tela, e o rosto de Gustavo se iluminou ao ver que era uma notificação de uma grande rede de notícias internacional. As primeiras reportagens estavam ao ar. Está acontecendo, Lara murmurou, a voz tremendo de emoção. As manchetes começaram a surgir. Escândalo de corrupção. Empresário e políticos de alto escalão envolvidos em esquema de assassinatos e fraudes. Familiares de Gustavo C., herdeiro de império financeiro, ligados à morte de seu pai. O nome de Frederico Castellani apareceu logo após, e a conexão com a morte de vários outros empresários, políticos e até jornalistas independentes foi exposta. Gustavo sentiu uma mistura de alívio e terror. A verdade finalmente estava sendo ouvida, mas agora o caminho à frente parecia ainda mais perigoso. Enquanto as reportagens se espalhavam, a pressão sobre a família Castellani aumentava. Pessoas próximas à Dona Glória começaram a desaparecer, e membros do governo tentavam minimizar a gravidade das acusações. Não vamos conseguir escapar disso, Gustavo disse, olhando para a tela, onde os comentários sobre a história começavam a se acumular. A batalha só está começando e agora somos o alvo. O que vamos fazer? Lara, com os olhos fixos no celular, respondeu: o que temos que fazer é garantir que mais gente saiba a verdade. Eles vão tentar nos silenciar, mas não vamos deixar. No entanto, a resposta de Castellani não demorou a chegar. Na manhã seguinte, Gustavo recebeu uma visita inesperada. Um homem alto e com uma expressão fria bateu na porta de sua casa. Estou aqui em nome de Frederico Castellani, ele disse, sem rodeios. Ele quer fazer um acordo. O homem entregou um envelope grosso. Você tem uma escolha, Gustavo. Ou recebe este pagamento em troca do silêncio, ou continua com a sua luta e paga o preço. Dentro do envelope, havia uma quantia exorbitante de dinheiro. Mas o que mais chocou Gustavo foi o bilhete que acompanhava. Se continuar, sua vida e a de seus entes queridos estarão em risco. Isso é uma ameaça, não é? Lara perguntou, olhando com desdém para o homem à sua frente. O homem não respondeu, mas o olhar frio que ele lançou foi resposta suficiente. Gustavo segurou o bilhete com força, o que parecia ser uma última tentativa de desestabilizá-lo. Eles não vão nos calar, ele murmurou, jogando o dinheiro de volta para o homem. O homem olhou de Gustavo para Lara e, com um sorriso ameaçador, saiu sem dizer mais nada. Mas a mensagem estava clara. Castellani estava disposto a tudo para manter o controle, até mesmo usando violência para garantir seu segredo. Gustavo, no entanto, já não tinha mais medo. Eu não posso voltar atrás, Lara. Não posso viver com isso sabendo o que aconteceu. Eles estavam prestes a ser envolvidos em algo muito maior do que haviam imaginado. Naquele instante, Gustavo sabia que não havia mais caminho de volta. O confronto com Castellani seria inevitável, mas ele estava determinado. Mesmo que sua vida estivesse em perigo, ele não descansaria até ver sua família pagar pelas mentiras e pela dor que haviam causado. O jogo agora estava em um nível mais alto e ele estava pronto para tudo. A ameaça de Castellani não foi em vão. No dia seguinte, Gustavo e Lara sentiram o peso de cada passo que davam. Não podiam mais confiar em ninguém ao seu redor. Cada olhada, cada conversa parecia carregar um perigo iminente. Em cada canto da cidade, começavam a surgir rumores de que a guerra pela verdade havia se intensificado. A partir de então, Gustavo e Lara passaram a se mover em silêncio. Cada decisão, cada movimento era cuidadosamente planejado,
Eles não podiam mais esperar. A história estava fora de controle, e eles eram os únicos capazes de trazer justiça. Mas a cada dia que passava, a ameaça de Castellani parecia mais próxima, mais palpável. As notícias sobre a corrupção e os crimes de Frederico Castellani começaram a dominar os noticiários, mas logo surgiram tentativas de descredibilizar as reportagens. Fake news, diziam os aliados de Castellani. Mas por mais que tentassem obscurecer a verdade, a pressão popular começava a crescer. A cidade estava prestes a explodir, e ninguém sabia qual seria o próximo movimento do poderoso empresário. Em meio ao caos, Marta apareceu novamente com uma expressão grave. "Eu consegui algo importante", ela disse, entregando uma pasta contendo mais documentos secretos. "Esses são os registros que Castellani e sua rede tentaram esconder a todo custo, mas agora estão aqui, prontos para serem divulgados." Gustavo olhou os documentos com uma mistura de incredulidade e raiva. "Esses papéis podem ser a chave para finalmente derrubar tudo isso", disse ele, sentindo uma onda de esperança. "Mas também podem ser o nosso fim. Eles já estão desesperados." "Não temos mais tempo." Lara colocou a mão em seu ombro. "Nós já passamos por tanto." "Agora é hora de terminar o que começamos." Eles sabiam que não podiam mais esperar pela justiça. O sistema estava corrompido e as autoridades estavam de mãos atadas. Decidiram então agir por conta própria. Com o auxílio dos jornalistas internacionais, começaram a montar uma operação de exposição sem precedentes. O plano era fazer a divulgação ao vivo, com detalhes tão específicos e diretos que seria impossível para qualquer um ignorar a verdade. A noite que antecedeu a operação foi agitada. Todos estavam em movimento, prontos para agir no momento certo. Gustavo e Lara estavam com os nervos à flor da pele, mas a determinação nos olhos deles era inegável. "Agora é tudo ou nada", disse Gustavo, olhando para Lara, que acenou com a cabeça em sinal de concordância. Durante a madrugada, os jornalistas começaram a liberar as primeiras imagens e documentos ao vivo, e o efeito foi imediato. Em questão de horas, as redes sociais estavam bombando e a hashtag #Istinumbiso Castellani exposto estava nos trending topics de vários países. A verdade finalmente estava sendo revelada de forma massiva, mas ao mesmo tempo, Gustavo sabia que a resposta de Frederico Castellani seria rápida e brutal. Ao mesmo tempo que o mundo começava a tomar conhecimento das atrocidades cometidas por Castellani, os aliados dele estavam em movimento, tentando apagar as evidências. Gustavo e Lara receberam uma mensagem de alerta do doutor. "Américo, estão vindo atrás de vocês. Não saiam do lugar. O plano está em execução, mas vocês não estão mais seguros." O coração de Gustavo disparou. Eles estavam no centro de um furacão, e o tempo estava se esgotando. A verdade estava sendo divulgada, mas a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Cada segundo agora parecia crucial. Eles sabiam que a justiça poderia ser alcançada, mas não sem grandes sacrifícios. E estavam dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que Castellani enfrentasse as consequências de seus crimes. O cerco estava se fechando. Gustavo e Lara, agora completamente cientes dos riscos, se preparavam para o pior. As ruas estavam mais vazias do que o normal, e uma sensação de pavor se espalhava pela cidade. As forças de Castellani estavam por toda parte, e a cada hora que passava, mais pessoas começaram a desaparecer. Era evidente que a pressão estava afetando todos ao redor. As redes sociais continuavam a se alimentar das novas revelações, e a opinião pública estava se inclinando cada vez mais contra o império de Frederico. No entanto, a família Castellani não parecia disposta a ceder. Um ultimato foi dado a todos os envolvidos na denúncia. Ou retiravam as provas e se calavam, ou enfrentariam a fúria da organização de Castellani. As ameaças eram explícitas e implacáveis. "Não podemos voltar atrás, Gustavo. Eles sabem onde estamos." "Mas nós também sabemos o que eles fizeram", disse Lara.
com a voz firme, apesar do medo. Gustavo a olhou, seu olhar carregado de emoções conflitantes. Eu sei, mas por que agora, depois de tudo o que fizemos, é tão difícil acreditar que vamos conseguir? E se isso tudo for em vão? Lara pegou sua mão e apertou-a com força. Porque apesar de tudo, você está fazendo o que é certo. E eu estarei com você até o fim. Eu sempre estarei. Gustavo sentiu as palavras de Lara reverberando em seu peito, dando-lhe forças para seguir em frente. A jornada deles não poderia terminar naquele ponto. Eles tinham uma responsabilidade agora, e ela estava muito além de suas vidas pessoais. No dia seguinte, a tensão atingiu seu pico. Um enorme confronto se desenrolava nas ruas, com aliados de Castellani tentando intimidar qualquer um que se opusesse ao Império. Mas por mais que tentassem controlar a narrativa, as provas já estavam circulando com tanta força que a verdade não poderia ser negada por mais tempo. O vento da mudança estava soprando e ninguém poderia detê-lo. No entanto, o grande dilema estava na iminência. Frederico Castellani havia desaparecido, e com ele, um mistério ainda maior se formava. De repente, um vídeo vazou, gravado por um jornalista independente que conseguiu escapar do cerco de Castellani. No vídeo, o próprio Castellani estava conversando com pessoas de um círculo ainda mais poderoso, revelando uma rede de corrupção global que envolvia não só políticos locais, mas também figuras internacionais de altíssimo escalão. Esse novo escândalo não poderia ser ignorado, e foi o estopim para uma revolta popular. Os governantes que antes estavam tentando acobertar o caso agora estavam completamente expostos. O impacto foi tão grande que, em poucos dias, o governo local começou a ser desmantelado, com diversos políticos sendo investigados por seus vínculos com a família Castellani. A prisão de figuras-chave da política e dos negócios foi um golpe duro para a família Castellani. Mas Frederico, por algum motivo, continuava em fuga. Ele não vai escapar para sempre, disse Gustavo, com uma determinação renovada. Agora é hora de desmantelar tudo, de expor o que ainda não sabemos. O mundo estava agora em guerra aberta contra os poderosos que haviam oprimido os mais fracos por tanto tempo. Não apenas as autoridades estavam sendo responsabilizadas, mas também aqueles que haviam usado sua posição para esmagar a verdade e a justiça. E mesmo que o poder de Castellani ainda estivesse em algum lugar nas sombras, as vitórias conquistadas por Gustavo, Lara e todos os outros envolvidos eram inegáveis. A última cena que Gustavo e Lara presenciaram foi em um tribunal internacional. Ao lado de Marta e Dr. Américo, eles viram finalmente o julgamento de Dom Frederico Castellani e seus associados. Quando o juiz pronunciou a sentença, com a prisão perpétua para Castellani e outros envolvidos, o peso de anos de sofrimento e injustiça finalmente começou a diminuir. Não havia mais medo. Não havia mais incerteza. A luta que eles começaram juntos não apenas destruiu um império de corrupção, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre o poder da verdade e da justiça. Gustavo e Lara, após tudo o que enfrentaram, saíram do tribunal com um profundo senso de realização. A batalha ainda continuaria, mas uma parte da história havia sido escrita. Ao final de tudo, Gustavo olhou para Lara e com um sorriso tranquilo disse: "Agora sim, podemos descansar. O que começamos não só mudou nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor." Lara sorriu de volta. "Sim, e agora somos livres." E foi assim que, após a exposição da maior rede de corrupção que o mundo já havia visto, o casal encontrou finalmente a paz. A verdade, mesmo nas sombras mais profundas, teve seu caminho até a luz. E ao fazer isso, Gustavo e Lara não apenas desafiaram um império, mas mudaram para sempre o curso da história, mostrando a todos que, por mais difícil que fosse, a justiça sempre prevaleceria.